Fala investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar a forma mais honesta de você tentar prever o movimento de uma ação para o médio e para o longo prazo. O indicador lucro versus cotação, então vamos lá. Então vem aqui para minha tela para eu te mostrar do que a gente vai falar hoje. O indicador lucro versus cotação, se ele funciona ou não. Vou te mostrar o que é esse indicador, alguns exemplos, quão relevante ele é, casos de sucesso, situações em que ele realmente prevê bem, casos de erro, situações onde ele não consegue ter uma taxa de acerto boa, e a conclusão, vale ou não vale a pena usar isso daqui? Então, o que é esse indicador? O indicador lucro versus cotação é o indicador onde a gente acompanha a cotação de uma ação junto com o lucro da empresa que essa ação representa. De modo geral, o que é um indicador? O indicador é uma forma de avaliar se uma ação está cara ou se está barata, é uma forma de trazer uma informação a mais do que a gente tem normalmente olhando somente o preço, olhando somente o gráfico, olhando somente lá a contabilidade. Ele reúne duas informações para a gente entender uma relação. E serve para a gente tentar prever um provável movimento futuro. A realidade é que ninguém sabe o que vai acontecer. A ideia é que a gente consiga melhorar nossas chances de acerto quando a gente cria um cenário provável na nossa cabeça. Então ele ajuda aqui, caso você tiver dúvida de qual ação operar, esse indicador ele serve como base para você tomar as decisões. Ele é uma das coisas que vai servir para você como base para tomar a decisão. Então aqui esse indicador ele vem da premissa que a cotação da ação segue o lucro da empresa, ou seja, o preço da tela que você está vendo, ele tende no médio e no longo prazo seguir de alguma forma o lucro da empresa. Então se a empresa lucra muito, a tendência é a cotação dessa ação subir. Se a empresa ela tem uma perda de lucro, né, ela começa a ter prejuízo, os lucros caem de maneira muito rápida, a gente deve ver uma queda na cotação desse ativo também. Então esse indicador traça uma correlação entre o preço do ativo e o seu lucro. E ele mostra possíveis movimentos no preço após grandes mudanças do lucro. Então o lucro da empresa aqui que vai ser o guia de para onde que essa ação ela deve ir. O lucro está subindo muito, então a gente vai usar esse indicador para ver essa informação e ver que tem espaço para a ação subir. O lucro está caindo, tem espaço para a ação cair. A ideia lógica é basicamente essa. Então eu vou te dar um exemplo aqui. A gente pode ver que a Itaúsa foi um exemplo onde esse indicador mostra, primeira coisa, que lucro e cotação tem uma correlação, tem uma certa conexão um com o outro, de maneira muito próxima, a correlação é grande. Então, desde 1998, a gente vê o lucro e a cotação andando de maneira junta. E ele também mostra quando esses números divergiram. Ou seja, quando o lucro aumentou e a cotação não aumentou, foi uma oportunidade de compra da ação. Quando o lucro caiu ou a cotação subiu sem o lucro acompanhar, é um indicativo de que aquela alta não era muito sustentável. Então a gente vê aqui alguns cenários claros. Primeiro que a gente vê que o lucro e a cotação andaram juntos aqui, desde 98 até 2007, aqui antes da crise de 2008, era um claro indicativo que o lucro estava crescendo. Teve um ponto onde o lucro cresceu mais rápido do que o aumento da cotação. Isso antecipou uma grande alta da ação. Então, realmente, a correlação funcionou. E a gente tem vários exemplos aqui, momentos onde a cotação subiu e o lucro não. A gente viu a cotação caindo logo em seguida. Depois o lucro realmente aumentou e a cotação caiu. Isso fez aqui, ó, por exemplo, 2016, foi um grande ato, foi um grande ponto de oportunidade que esse indicador demonstrou. Quando as linhas se separam, lucro e cotação começam a ficar distantes, isso mostra pontos de oportunidade. E aqui o lucro cresceu e a cotação não. Isso antecipou uma grande alta da cotação da ação, que a gente viu aqui a cotação deu um grande salto. E daí ela subiu bem além do que a alta do lucro. O que a gente viu depois? Queda dessa cotação. Então a gente vê que o valor justo de uma ação, ela pode ser aqui através desse indicador, esse indicador é que diz isso, que o valor justo de uma ação, ele sempre vai orbitar em cima de um lucro, em cima do resultado do lucro que a empresa faz, do resultado da empresa, do lucro da empresa. Então, vamos pensar quão relevante que é esse indicador. Quem que a gente costuma ver usando?
principalmente investidores que usam prazos maiores. Você não vai usar isso aqui para fazer um day trade, você não vai usar isso daqui para fazer uma operação que dura um mês. Geralmente são pessoas que operam prazos mais longos. E nesse ponto eu me enquadro. Eu tenho operações com opções que duram um ano, tem operação que duram 2 anos. Além disso, tenho ações na minha carteira que devem ficar aí, quase sempre elas devem estar ali na minha carteira. Eu sempre tenho ações na minha carteira, então essa informação para mim ela é relevante. Então a gente vê que investidores que operam prazos longos, o pessoal que faz mais um buy and hold, às vezes ele usa esse indicador para definir quando ele deve comprar a ação. Investidores em valor, que é algo parecido com buy and hold, né? A pessoa que investe por um prazo maior, só que ela está procurando valor, né? Tem aquela frase, né? Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então a pessoa procura, por exemplo, aqui em Itaúsa, esses momentos onde o preço está barato. O lucro seria basicamente o valor que você está levando para casa e a cotação é o preço que você vai pagar. Então sempre que tiver valor mais alto do que preço, um investidor que vê longo prazo e vê valor, ele pode usar esse indicador como referência. Quem gosta de operar ciclos, ele vai tentar usar esse indicador também para tentar extrair mais informações se a tese dele faz sentido ou não. Então, todas essas pessoas, de modo geral, né, existem pessoas que usam, tem pessoas que não usam esse indicador, mas existem várias pessoas no mercado que usam essa informação como referência. Até você pode não usar exatamente o indicador aqui, né, que é esse gráfico. É normal o mercado acompanhar o lucro da empresa para fazer projeções se o mercado vai subir ou cair. Aqui eu vou te mostrar uma conta no Twitter que traz essas informações e eu fundamentei que tem o gráfico que eu te mostrei. Então vamos lá. Essa conta do Twitter não tem nenhuma relação com essa pessoa, vamos ver o nome da conta, mas eu acho legal. Ele chama basicamente estratégia gráfica fundamentalista, cotação segue lucro. E aí ele faz uma variação desse indicador. Se a gente descer aqui, você vê que ele traz aqui algumas informações. Por exemplo, Banco do Brasil, ele vê que o lucro e a cotação. O lucro está num patamar, a cotação está em outro, e com isso ele traça uma margem de segurança para se comprar essa ação. A gente vê aqui, por exemplo, Klabin. Aqui no Klabin ele usou valor de firma e EBIT para projetar essa margem de segurança. É uma variação da mesma estratégia, do mesmo indicador, né? Só que em vez de usar cotação e lucro, usou EBIT, que basicamente é um resultado operacional da empresa. Vou resumir dessa forma. Se você quiser aprofundar, dá uma jogada no Google aí. E valor de firma aqui, caso você não saiba, vou entrar aqui no detalhe, né? O valor de firma, ele usa a cotação das ações, por isso que é a mesma coisa, só que com outros dados, né? É o mesmo indicador, cotação e lucro, só que aqui ele vai usar o Enterprise Value, né? Que é o valor de firma, o EV, e o EV ele usa a cotação da ação. E o EBIT aqui, vou colocar a definição do EBIT aqui na tela para você saber também a definição correta. Então, como você está vendo, é uma variação do lucro aqui, né? O lucro antes dos juros e tributos. Então, o Enterprise Value usa a cotação, o EBIT é um lucro, né, antes de juros e tributos. Então, agora você já tem uma noção o que é EBIT e valor de firma. Então é basicamente uma variação da mesma estratégia, está buscando entender a relação lucro e cotação. Você vê que ele trouxe aqui dia 25 de setembro que Klabin estava com uma margem de segurança alta. E aqui, esse Twitter aqui, ele traz várias relações, análises aqui de graça no Twitter dele, acho bacana. E a ideia é esse indicador que eu estou te trazendo hoje. Por exemplo, o Marfrig, ele traz uma margem de segurança de 171%. Um outro lugar onde a gente tem esse indicador de um jeito muito fácil e da ação que a gente quiser é o Fundamentei. Esse site aqui também não tem relação comercial alguma com ele, simplesmente é uma ferramenta que eu uso todos os dias, né? Se a gente buscar qualquer ação aqui, se a gente vir na Apple, eu nunca olhei o lucro versus cotação da Apple. Vamos ver aqui, entro no site, desço aqui, tá em inglês, né? Net Income versus Price, e aqui a gente vê que ele tende a seguir. Existem aqui casos em que ele funciona bem esse indicador e casos que não. Empresas muito especulativas e empresas que dão prejuízo não costumam ser empresas que funcionam bem para esse indicador. Mas empresas mais organizadas, empresas padrões... Então, você pode ver aqui, por exemplo, uma Ambev da vida, se você olhar aqui a relação lucro versus cotação, entrei no site, coloquei Ambev, desci aqui embaixo, lucro versus cotação. Esse site ele tem uma parte grátis e uma parte paga.
Eu não sei se essa ferramenta tem na parte grátis, tá? Eu pago isso aqui. Então você pode ver que Ambev, olha como que é muito conectado lucro versus cotação. E sempre que a gente vê divergências, a gente vê essa divergência ser corrigida no futuro. Hoje, por exemplo, começou Ambev a ter um lucro maior e ter uma cotação menor. Provavelmente, os lucros se mantendo, a gente vai ver a cotação subir. É isso que o indicador traz. Então, olha que interessante, em Ambev a correlação funciona bem. E aqui, enquanto eu te mostro, fundamentei, eu posso te mostrar aqui alguns casos de sucesso. Existem muitas e muitas empresas que esse indicador funciona perfeitamente. Eu vou te trazer algumas empresas aqui, já te mostrei Itaúsa, mostrei Ambev agora, mas a gente pode ver diversas empresas. Eu anotei algumas ali, mas se você testa na sua casa esse indicador, pega as ações que você gosta de operar, alguma ação que você está em dúvida se vale ou não a pena e olha o indicador. Então aqui lucro versus cotação de Fleury. Olha como que andou muito bem. Aqui a gente teve um momento onde a cotação estava no patamar e o lucro caiu. Os investidores aqui não venderam, seguraram, o lucro voltou a subir. Provavelmente eles tinham um fundamento aqui, o lucro começou a subir. Então, assim onde o lucro passou de um patamar onde a cotação era meio que o valor justo, a cotação e o lucro começou a acompanhar, andar junto. Olha que interessante como a cotação acompanha o lucro de maneira perfeita. Depois o lucro se manteve, a gente teve variações aqui, o lucro depois caiu, hoje o lucro voltou a subir enquanto a cotação caiu. O que a gente espera? Que se Fleury sustentar os lucros, os resultados, a gente deve ver uma cotação subindo aqui. Até onde parou aqui esse gráfico, Fleury estava em 16. Se os lucros se mantiverem, a gente deve ver, o indicador diz que a cotação deve subir aqui para cima dos R$ 26 provavelmente. Então, olha que interessante, é um indicador que te mostra um alvo. Então, você tem dificuldade de fazer suas análises para você fazer suas compras, ou suas vendas, ou suas operações com opções, isso pode servir como embasamento. É uma das informações que você vai usar para tomar suas decisões. Uma outra empresa, por exemplo, Marfrig. Se a gente olhar aqui, eu coloquei essas aqui só para eu lembrar, porque senão eu não lembro o nome de empresa, mas na sua casa, joga o nome da empresa que você quiser, que você vai ver que para a grande maioria esse indicador é interessante. Lucro versus cotação de Marfrig. A gente viu a cotação variar bastante aqui por 10 anos e o lucro se manter mais ou menos o mesmo. Aqui, ó, o lucro deu prejuízo, na verdade, né? E como eu falei, em épocas que dá prejuízo, o lucro e a cotação não funcionam tão bem, porque a cotação não pode virar zero, né? Senão a empresa quebra. E assim que a empresa começou a dar lucro, olha que interessante, de 2017 para 2018, a gente viu 2018 fechar com 2 bilhões de lucro. Logo em seguida, a gente viu o lucro continuar, o lucro continuou 1,6 bi, a cotação já reagiu. E daí o lucro continuou subindo, a cotação já foi para R$11, lucro foi para 6 bi, cotação foi para 20, agora a cotação despencou para R$12 e o lucro continuou firme em 8 bi aqui. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Isso explica também por que divulgações de resultados são épocas tão importantes na nossa bolsa. Serve para a gente ter noção para que lado o lucro está indo, porque, segundo essa relação aqui, se o lucro subir, se o lucro se manter, provavelmente a ação aqui de Marfrig deve voltar a subir, segundo o indicador. Lembrando que isso não é recomendação de compra de nada, tá? Eu estou olhando aqui só o indicador, mas sempre que você for fazer análises, use outros critérios também. Avalie toda a contabilidade da empresa, o setor, se a empresa faz sentido, né, ou não, se o negócio da empresa faz sentido, ou use lá a casa de análise que você gosta mais para te dar uma indicação aí do que você deve fazer. Então, para não prolongar, dá uma olhada aqui nessas ações que eu coloquei na tela, dá uma olhada nas ações que você gosta de operar e avalia o indicador, avalia a sua empresa, como que ela está. Aqui a gente tem os casos de falhas, né? Empresas com prejuízo, você vai ver que lucro versus cotação não vai fazer tanto sentido, porque a empresa está com prejuízo, né? Então a relação se distorce. Uma empresa tem 1 bilhão de prejuízo, se ela melhora para 500 milhões de prejuízo, ela continua ruim, né? Mesmo que tenha melhorado, tenha reduzido o prejuízo. Então a cotação não vai ser bem, a correlação vai dar uma distorcida. Empresas muito especulativas também, quando
a empresa ela está num hype muito grande, essa relação se distorce. As pessoas elas aceitam pagar muito mais que o lucro. Esse é o normal em empresas especulativas. Vou mostrar rápido para você aqui. Como você pode ver, olha como que não faz tanto sentido aqui. No caso da Oi, ela dava aqui um resultado, mas um resultado baixo, e aí a cotação subiu, e aí a empresa aqui ela passou a dar prejuízo. A cotação caiu, né? Teve aqui alguma conexão, mas o resultado aqui passou igual por bastante tempo, né? Alguns anos aqui com prejuízo, e a cotação ainda mesmo assim subiu. Então foi algo bem distorcido. Depois aqui o lucro aumentou muito, a cotação nem reagiu, e depois a cotação não sai do lugar mais, porque a empresa ela está ferrada, né? A empresa tem uma dívida enorme, é uma empresa complicada. Se a gente for em outra empresa ruim também, né, uma empresa que não está bem das pernas, né, a Domo, para quem não sabe, a Domo Energia era OGX, que teve o Ike Batista, todo aquele drama lá. Se a gente for ver lucro versus cotação, é uma coisa bem descorrelacionada. O lucro aqui não é lucro, é só prejuízo, a empresa vale quase nada e pode variar aqui o lucro que for, o prejuízo pode variar o que for, que não vai sair muito do lugar essa empresa, né? Então, essas empresas não funcionam bem, a correlação, o indicador não funciona bem. Então, se você for olhar uma empresa, dá uma olhada se ela tem muito prejuízo. Outra empresa, Tesla, olha que coisa maluca. A gente vai ver que a cotação ela subiu muito e subiu antes do lucro reagir. Isso aqui vem por fé, né, no Elon Musk, alguma coisa do tipo. A galera ficou mega especulativa essa empresa. A gente teve um ponto aqui de virada, aqui 2019, 2018, onde a empresa ela estava melhorando, estava com dificuldade, e o preço estava ali parado, e depois ela disparou o preço, o pessoal começou a acreditar muito nela, e realmente ela deu resultado, realmente ela melhorou muito, né? Enquanto ela estava dando prejuízo aqui de 1 bilhão, né, por ano, ela passou a dar um lucro alto. E a gente teve aqui nos últimos 12 meses, ó, a gente teve 9 bilhões de lucro. Então fez sentido a antecipação dos investidores, mas nem sempre vai funcionar dessa forma. Agora o indicador está falando que está tendo uma inversão, a ação está caindo e o lucro continua forte e numa tendência de alta aqui. Então agora talvez o indicador poderia estar fazendo algum sentido, mas a gente vê que se a gente excluir, pegar só o passado, a gente vai ver que a cotação ela andou primeiro que o lucro. Geralmente não é necessariamente isso que acontece. Aqui foi por ser uma empresa muito especulativa, onde as pessoas tinham uma expectativa muito alta. Então, qual que é a minha conclusão desse indicador? Particularmente é um indicador que eu gosto muito de olhar, é um indicador que eu acho que faz muito sentido e já me ajudou diversas vezes. Então, ele segue um princípio importante na bolsa e no mercado em geral, que é os lucros, né, os resultados das empresas que guiam as cotações. No médio e no longo prazo, a cotação vai seguir o lucro, e isso se mostrou verdade por muito tempo em muitas empresas. Então, estatisticamente, é uma informação importante para a gente que investe, para a gente que opera. E é importante você saber, ter consciência, não vai ser tudo, né, que a gente vai usar, mas em circunstâncias normais o indicador importa muito, ele faz sentido, é um indicador honesto. O que realmente importa é quanto que aquela maquininha de produzir riqueza está produzindo. A ação, a empresa é isso, a máquina de produzir riqueza para a gente compra um pedaço e se ela estiver produzindo mais dinheiro, ela vai custar mais caro. Então, é um princípio básico, né? Imagina se você tem lá uma fábrica que te dá 100 mil de lucro, você vende ela a 1 milhão. Aí depois essa empresa está te dando 1 milhão de lucro. Como é que você vai continuar vendendo ela a 1 milhão? É bom exagerar para ficar mais fácil de você enxergar. Então, se a empresa ela aumentou os lucros, é normal, é saudável, é esperado que o preço dela aumente. Ela é uma coisa que gera mais resultados do que gerava antes. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero ter aberto sua mente para te ajudar a escolher as ações que você vai operar. E é isso, se ficou dúvida, manda aqui nos comentários que a gente bate um papo. Lembrando que se você for novo por aqui, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para você saber quando eu te liberar novos vídeos. É importante, vai lá e se inscreve. E para ajudar o canal, para ajudar esse vídeo, deixa o gostei. Se eu te ajudei, me ajuda, clique em gostei. É de graça, é fácil, é só um botão. Vamos lá, clicou, valeu. Muito obrigado, investidor. Obrigado por estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.